E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos no último tema no qual nós vamos encerrar esta série de mensagens sobre os últimos tempos, falando sobre a eternidade. Nós vamos conversar hoje sobre a Nova Jerusalém, que estará nessa nova terra e no novo céu. E para início, gostaria de convidar os irmãos para nós lermos a passagem inicial em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 4. Capítulo 21 do Apocalipse, versículo 1 ao 4, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, isso é João naquela visão que ele teve, ele viu uma grande voz que vinha do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Os capítulos 21 e 22 de Apocalipse descrevem a Nova Jerusalém, que será localizada nos novos céus e na nova terra. Muitos teólogos, estudiosos da palavra, colocam os capítulos 19 ao 22 como uma sequência, como uma cronologia do final dos tempos. E aqui nós concluímos assim, ou vamos concluir assim, com a Nova Jerusalém, que diz a palavra que o novo céu e a nova terra já estavam estabelecidos, porque o primeiro e o céu e a primeira terra passaram. Eles foram purificados, foram transformados, e o mar já não existia. E aí surge a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, ou seja, adornada, como noiva para o seu esposo. E é esse lugar que habitará para sempre a Igreja do Senhor. Alguns pensam que a Nova Jerusalém vai pairar acima dessa terra. Nós vamos ver que João, me parece que ele fala de algo real, literal. E diz os comentaristas da palavra que, assim como a antiga Jerusalém se tornara, ou se tornará, a capital da terra durante o milênio, e foi o capital de Israel, a cidade de Davi, assim também agora, no estado eterno,
haverá uma capital, o lar da noiva, a igreja. Por isso que muitos pensam que a palavra cidade, falando da cidade, nova cidade, a Nova Jerusalém, talvez ela possa aludir aos ocupantes de um determinado lugar. Ou então a própria cidade física. Porque presume-se que a Nova Jerusalém é tanto a noiva, ou seja, os habitantes dessa cidade, como também a cidade literal. Por isso que muitos estudiosos se dividem nesse pensamento. Alguns são literalistas, ou seja, afirmam pelas palavras, pela palavra de Deus, que é uma cidade literal, física, a Nova Jerusalém. Outros dizem que são chamados simbolistas, dizem que é símbolos, porque alguns veem nisso não uma cidade literal como outros, mas enxergam em cada item o símbolo de alguma realidade espiritual que nada teria a ver com a substância física. Essa criação será parte do novo mundo, criado depois que os atuais céus e terra forem destruídos pelo fogo, como eu já falei, que está descrito lá pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 11 ao 13. Isso seria nos fins dos tempos. Então, de qualquer forma, a Nova Jerusalém será a residência eterna de todos os santos da história. A visão de João da cidade celestial dá-nos a entender de que é uma cidade real e literal do futuro. Este é o ponto de vista de muitos, e é o meu ponto de vista também. Então, na descrição da Nova Jerusalém, todos os elementos de uma verdadeira cidade, tais como as suas dimensões, os seus fundamentos, os muros, as portas e as ruas, eles são indicados. Eles são mostrados nesses dois capítulos 21 e 22, que nós vamos analisar um pouco juntos. Embora que alguns detalhes dessa estrutura não sejam completamente compreendidos, nenhum deles está totalmente fora do espectro da possibilidade racional. Diz lá em Apocalipse capítulo 21, 9 ao 11, e no versículos 15 ao 17, as seguintes palavras. João escrevendo: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Veja descendo a Nova Jerusalém. Por isso que eu disse no início, que a Nova Jerusalém, a cidade santa, tanto pode ser
os componentes, a noiva de Cristo, a igreja descendo, ou a própria cidade sendo estabelecida literalmente, descendo do céu da parte de Deus. E diz o versículo 11 que a qual tem a glória de Deus. E diz João, no versículo 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Aí entra o aspecto literal, mas que para muitos é apenas símbolo. Para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, como nós podemos ver, parece que ela é um grande cubo. Comprimento, largura e altura iguais, até 12.000 estádios. Também mediu a sua muralha, de 144 côvados, medida de homens, isto é, de anjo. Então, se ela for uma cidade literal, conforme denota aqui a descrição de João, ela é apresentada como um imenso cubo, com comprimento, largura e altura iguais. Tão vasto, tão grande, que João teve que ser postado em uma altíssima montanha para poder contemplá-la. Foi o que está ali no versículo 10 que nós lemos, que o anjo lhe transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Veja que o registro aqui das Escrituras, ele é definitivo, é bem claro, é bem definido também. O comprimento, a largura e a altura da cidade são exatamente 12.000 estádios cada um. Um estádio, na medida atual, o estádio era a medida lá de Israel, corresponde a nós hoje cerca de 185 centímetros. Então, calculando essas dimensões, mais ou menos, essa cidade teria 240 quilômetros de comprimento, mais outro tanto de altura e outro tanto de largura. Então, presumivelmente, presume-se, não é uma afirmação, que essa cidade seria com muitos níveis, como se fossem andares, com ruas superpostas sobre as outras. Então, fazendo uma estimativa bem conservadora também, essa tal cidade teria capacidade para um número surpreendente de pelo menos 72 bilhões de habitantes. Hoje nós temos na Terra 8 bilhões. Se imaginarmos todos os salvos
de todas as épocas habitar essa cidade. Então, estima-se, isso é apenas uma presunção de que caberia nessa cidade pelo menos 72 bilhões de habitantes. Mas tem opiniões também que essa cidade poderia ser um triângulo com uma base quadrada, em que na parte mais alta seria o trono de Deus. Esses detalhes nós não vemos aqui. Não estão tão claros. Isso são hipóteses apresentadas por estudiosos. Então, os componentes dessa cidade, da Nova Jerusalém, são espantosos, são muito grandes, né? São de uma beleza extrema. É fulgurante, como nós lemos aqui nos versículos 9 ao 11, né? Que a cidade descia do céu, é uma cidade quadrangular, né? Comprimento e larguras iguais, mas diz também que o comprimento, largura e altura são iguais. Então nós vemos que o céu, ele reflete realmente a glória brilhante de Deus, porque João aqui descreve, no versículos 10 e 11 que nós lemos, que esta cidade, que descia do céu da parte de Deus, ela tem a glória de Deus. Ela tem a glória de Deus. Por isso que a sua glória é tão brilhante dessa cidade, por causa da presença de Deus. E realmente a glória de Deus manifestando ali, iluminando a cidade. E essa glória nada mais é, logicamente, do que o brilho radiante que vem da presença e da glória de Deus. Os muros da cidade, os seus portões, ele descreve muito bem nos versículos 12 e 13 do capítulo 21, diz que tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Diz que 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste, em cada lado, nos 4 lados da cidade. Então a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então veja como é impressionante. E nós vamos procurar falar, dar mais detalhes, falar um pouco mais nessa cidade, porque ela é impressionante, são espantosos. E por isso nós não vamos concluir hoje, mas concluiremos na próxima mensagem, onde nós vamos detalhar sobre esses portões, esses muros, as suas pedras fundamentais, as suas medidas, vamos detalhar o adorno,
a disponibilidade, a luz, o propósito final da localização ou do local da habitação eterna dos crentes. Então vale a pena nós aprofundarmos então um pouco mais sobre a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém, como diz a palavra, não haverá morte, não haverá lágrimas, não haverá lamentação, não haverá choro nem dor. O Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, removerá a maldição que começou no Jardim do Éden. Por isso que ela está sendo recriada. A Nova Jerusalém, os novos céus, a nova terra, sendo um novo Éden. Aquele Éden que Deus criou lá no princípio para ser a habitação do homem e ter comunhão permanente com Deus, será estabelecido novamente e estaremos eternamente com Ele. Os santos viverão para sempre naquele lar perfeito que é o novo céu e nova terra que estará a Nova Jerusalém. E todos os aspectos da vida trarão alegria e trarão satisfação também por toda a eternidade. Então, o que nós podemos perceber com nossa visão humana, entendimento humano, que o que a Bíblia nos mostra ou nos diz sobre o esplendor da Nova Jerusalém é comparado a apenas uma gota em um grande oceano de verdades que realmente ainda nos serão reveladas, que os nossos olhos humanos não têm a capacidade de vislumbrar o que realmente será a Nova Jerusalém. Agradeço a atenção de todos e na próxima mensagem nós concluiremos esse pensamento. Deus os abençoe e uma boa noite.